Dois, três e já. Dois, três e já. Bom. Ei, você aí, você. Você mesmo. Você tem o sonho de morar nos Estados Unidos? Nesse vídeo eu vou te contar quanto que você precisa ganhar por mês para você conseguir sobreviver aqui na terra do Tio Sam. Roda a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, já vai deixando seu like para você não esquecer até o final do vídeo. O seu like e a sua inscrição é muito importante para eu conseguir alcançar minha meta, que é ter 1000 inscritos aqui no canal. No dia de hoje, que nós estamos em 1º de maio, eu tenho em média 270 seguidores, então se você puder... Espera aí que meu papel voou. Se você puder já deixar seu like aí, eu te agradeço muito. Bom, primeiramente, no vídeo de hoje eu vou atender muitos pedidos. Várias pessoas me falaram para falar um pouco sobre custo de vida, quanto que custa as contas aqui nos Estados Unidos, quanto que você precisa ganhar mais ou menos para conseguir viver aqui. Eu tenho uma colinha aqui, porque olha o tanto de coisa que a gente paga. É muita coisa, então eu vou precisar olhar aqui. E se você tiver dúvidas, se não ficou muito claro, tal, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou olhando e vou respondendo nos comentários, tá? Primeira coisa, alguns incidentes podem acontecer. Pode bater um vento solar, cair, porque eu tô aqui em cima, que foi o único lugar que eu encontrei com luz aqui na minha casa para poder gravar. E algum passarinho também pode cagar aqui na minha cabeça, porque olha onde que eu tô. Tá bom? Mas se nada disso acontecer, eu vou passar para vocês o custo de vida. Então, fica até o final desse vídeo comigo para você saber quanto custa morar aqui. Bom, primeiramente, eu vou falar sobre o custo do aluguel. Eu vou falar do meu custo de vida, da minha experiência, né? E vou dar alguns exemplos, mas vão ter várias pessoas que vão encontrar cenários diferentes. Depende do seu padrão de vida. Meu padrão de vida é simples. Eu sou casada, então sou eu, meu marido e meu cachorro. De aluguel, a gente paga $1.300 e... Por que a gente paga $1.300? Hoje eu moro numa casa de 1 quarto e 1 banheiro. É 1 quarto, um banheiro, uma sala, uma cozinha e tem um quintal pequenininho e tem esse espacinho aqui em cima que é tipo um deckzinho, assim. Essa casa tem mais de 100 anos de construção, uma casa muito velha, então isso ajuda o preço do aluguel ser mais baixo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu moro na Filadélfia, né, pra quem não sabe, mas eu morava bem lá perto do centro da Filadélfia. Qual que é o problema de morar lá? Aqui, pra quem não sabe, aqui a Filadélfia é uma cidade, tipo, muito violenta. Não muito violenta, né, não é igual ao Brasil. Acho que é um pouco pior do que o Brasil, pra falar a verdade, dependendo da cidade. Mas é, tipo, bem ruim, assim, é bem violento, você escuta tiros, você vê, tipo, gente baleada no meio do dia, então é um cenário meio caótico aqui. Então, morar ali no centro da Filadélfia, nas regiões ali sul, oeste da Filadélfia, você vai ficar vendo essas ocorrências o tempo inteiro. Então, tipo, durante o dia eu passava por várias experiências ruins. Eu tive várias vezes, eu posso contar num outro vídeo, de experiências péssimas de violência. Então, quando eu cheguei, eu não sabia, eu morava lá. Eu morava num lugar que chama West Filadélfia, que é a parte oeste da Filadélfia. Benefícios, era perto do trabalho do Ricardo, ele ia andando trabalhar, tinha várias coisas boas. Parte ruim, a violência era absurda, tinha muito roubo, tinha muito assalto, tinha muita morte, o pessoal põe fogo em carro, é uns negócios absurdos, que você não vê aí na televisão e vai achar que eu tô mentindo. Mas pesquisa aí no Google, vou deixar aqui o nome, West Filadélfia, você vai entender. Resumindo, lá a gente morava numa casa de 2 quartos e 2 banheiros, e a casa era, tipo, nova, ninguém nunca tinha morado, era um prédio, e nós somos os primeiros moradores daquele apartamento. A casa era maravilhosa, parecia de revista, e a gente achou lindo, maravilhoso, pagava $1.500 e falamos, tiramos a sorte grande, né, vamos comemorar. E aí, depois de 5 meses, a gente começou a descobrir o porquê que era tão barato, porque, tipo, tem essas coisas o tempo inteiro acontecendo. E pra quem lembra do episódio lá do George Floyd, quando deu no ano passado, em maio, que mataram ele, por exemplo, ali onde eu morava, botaram fogo nos carros na minha rua, quebraram as janelas, picharam todas as casas. Então, tipo assim, era um negócio de filme de terror. Escolhemos mudar para um lugar mais longe, e aqui onde a gente mora, que é 25 minutos mais ou menos de carro,
lá do centro da Filadélfia, a gente paga $1.300 de aluguel. Então, essa é a média de aluguel. Você vai encontrar para um quarto, um banheiro, entre $1.000 e $1.500. Se você quiser uma casa mais velha, não se importar, vai ser mais barato. Então, tipo, eu abri mão do luxo, da casa bonita, pra morar numa casa que, pra ser sincera, é bem velha, né? Tipo, bem velha. Mas tem um quintal pro meu cachorro poder, tipo, fazer xixi e cocô sem ter que sair na rua, que isso era também um peso, porque no inverno tá, tipo, menos 15 graus, eu tenho que colocar 500 blusas pra ir lá fora pra ele fazer xixi. Então isso é um ponto que, tipo, ajudou muito. Eu abro a porta, ele se ferra sozinho lá no frio, eu não preciso me ferrar com ele, entendeu? Ele que quer fazer xixi, não eu. Então, tipo, foi uma escolha que eu fiz. E aqui, eu moro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. É essa paz aqui, entendeu? Só que, tipo, é longe lá do centro. Tem que pegar o carro e ir lá pro centro. Então, aluguel, $1.300. Um outro custo que a gente tem fixo aqui é TV e internet. Outra coisa, opcional. Quem, tipo, vai chegar e não tem dinheiro, tá começando, não precisa ter essa questão de TV e internet. Eu tenho, porque pra gente é importante, inclusive pro meu trabalho agora é importante, né? Que é, tipo, ficar fazendo vídeo, eu preciso de internet razoavelmente boa. Eu pago de internet e televisão $130 por mês, por 200 megas de internet. O que é péssimo, porque na outra casa que eu morava, era mais fácil de passar o cabo e tal. Tem vários porquês. A gente pagava os mesmos $130 por 1 giga de internet. Tipo, era uma internet tipo o Flash, assim. E hoje essa internet é muito devagar. Só que, por questões técnicas, a gente teve que pegar essa, que a gente paga a mesma coisa, só que só por 200 megas. Então, você vai ter, tipo, várias opções de provedor de internet e cada uma vai te cobrar um preço. Essa TV que a gente paga, ela tem vários canais. Tem, tipo, aqueles ADTV, tem tudo. Discovery, tem NBC, né, que é a nossa Globo daqui. Dá pra assistir tudo. Como eu só assisto Netflix, então pra mim não faz a menor diferença. Eu mais tenho a TV pela imagem, né? Mas custa aqui, então, $130. Outro custo fixo que tem em casa é o custo de água. Na outra casa que eu morava, eu pagava água. Nessa que eu moro, eu não pago. Quem paga é o dono da casa. Só que tem uma pegadinha aí, né? Então, ele, né, pra atrair gente, ele fala que ele paga a água, que é em torno de uns $40 a água aqui na Filadélfia. Só que ele não cobra água, mas ele cobra pra lavar roupa. Então, como essa casa é uma casa mais antiga e tal, ele não tem máquina de lavar dentro da casa. O que ele colocou uma máquina no porão. Se você quer saber como que funciona aqui, né, a lavanderia compartilhada, como faz pra lavar roupa, eu vou deixar um vídeo aqui no card, eu lavando roupa no meu porão sinistro e assustador. Então, eu tenho que pagar $2 por máquina que eu lavo de roupa. Então, tipo, no final da história, acaba que sai o mesmo preço. Eu gasto $40 mais ou menos pra lavar roupa por mês. Então, é como se eu estivesse pagando água. Então, pode considerar aqui $40 de água. Um outro custo fixo que eu tenho é o meu celular e o celular do Ricardo. A gente tem um plano que é ilimitado para internet, para ligação, para áudio, né, que tudo separado. Para tudo isso, a gente paga $50 por conta, né, para cada um de nós. Então, $100 por mês. Nesse caso, o telefone é o seguinte, se você, tipo, vier em 3, 4 e quiser fazer um plano família, vai sair muito mais barato. Só que pra nós dois só não compensava, né? Mas os planos família você pode, tipo, pegar celular e ir pagando junto na conta, essas coisas. Quem vem, pega iPhone 0, tipo, o último iPhone de graça, ele faz plano família. No meu caso do Ricardo, a gente prefere o mais fácil, então a gente paga essa conta de $50 pra cada um. E a gente usa o principal, que é a internet ilimitado. Então, para celular, você pode considerar aqui $50. Um outro gasto que tem aqui, que é crítico, é o gás. Então, praticamente tudo aqui na minha casa é a gás. Então, por exemplo, no inverno, o aquecimento da casa é a gás, o chuveiro é a gás, as torneiras, todas as torneiras têm água aquecida, né? Tem uma questão para você não congelar cano no inverno, e também porque não dá nem para lavar a mão no negócio tão frio, na água tão fria. Todas as torneiras da casa são aquecidas, então, tipo, aquece isso, e mais o fogão, né? Então, tipo, é gás encanado. Então, a média de gás aqui é $80 a maior parte do ano. Porém, os 4 meses de inverno mais crítico
a gente chegou a pagar $300 de gás, até um pouco mais, acho que $320 de gás. A gente na época ficou louco, tipo, achou que tava errado, que tinha algum problema, e entramos num grupo que tem aqui do Facebook do bairro, e a gente viu que tem gente que paga tipo $900 de gás, pra quem tem tipo 2, 3 quartos. Então é uma situação que também depende muito se você mora numa casa nova ou numa casa velha, porque na casa que a gente morava antes, como era um sistema mais moderno, que eles chamam de HVAC, que é aquele encanado, né, que sai dos dutos, assim, o ar quente e o ar condicionado. Quando você tem esse sistema, o aquecimento é muito mais barato, porque não é a gás. E no meu caso aqui, aqueles antigos, assim, vou deixar uma fotinha aqui pra você ver. Esses antigos aqui de casa de 100 anos, assim. Então, tipo, além de ocupar um espaço no meio da casa, fica caro. Então, a média de gás por mês que a gente paga é $80. Porém, no inverno pode chegar a $300, $400 a conta de gás, tá? Um outro custo que tem aqui é luz. Então, a nossa conta de luz é mais ou menos $40 também. Então, acaba que é caro pra cacete, né? Bom, enfim, então $40 de luz. O fato da gente estar morando afastado hoje lá do centro, do trabalho do Ricardo, dos mercados e de tudo, faz a gente viajar bastante de carro. E aí eu vou considerar então um preço médio de gasolina. A gente enche o tanque toda sexta-feira e gasta $25 para encher o tanque do carro. Também tem um vídeo aqui no card que eu explico mais ou menos como que faz para abastecer e quanto custa a gasolina aqui. Varia muito de época do ano, de mês e de posto, porque aqui tem várias empresas que fornecem gasolina. Não é como no Brasil que tem a Petrobras e ponto, acabou. Não, aqui tem várias empresas que fazem esse serviço. Desculpa, então cada posto de gasolina põe o preço que quiser. Tanto que aqui na avenida, aqui em cima, um cobra R$4 o galão, e $4 o galão, e o outro cobra tipo R$2,89. E é um de frente pro outro. E os dois sempre estão cheios. Então, tipo, a gente gasta a média do mês $100 de gasolina, né? Um tanque por semana. Além disso tudo, a gente tem também o seguro do carro. O que é o seguro do carro? O seguro do carro aqui não cobre quase nada, só que ele é obrigatório. Se você quiser comprar um carro, depois eu posso, se você tiver interesse em saber como funciona para comprar um carro aqui, eu posso fazer um vídeo, deixa aqui no comentário se você quiser saber, que eu posso gravar um vídeo explicando. Para você ter um carro aqui, quando você chega na concessionária, você escolhe o carro, a primeira coisa que você tem que fazer para poder sair com o carro da concessionária é ver se vão aprovar um seguro no seu nome. Se você não tiver seguro, você não sai da concessionária. Então, o seguro é obrigatório e aí você pode escolher, tipo, se ele vai cobrir só o seu carro, se ele vai cobrir só terceiros, ou se você quer que ele cubra o seu carro e o carro de terceiros. Uma outra diferença que tem no seguro de carro aqui é que o seguro, ele é pago a cada 6 meses. Então, o valor que eu vou passar aqui, mensal, ele é feito uma conta por 6 meses. Então, tipo, a gente tem que renovar 2 vezes por ano esse seguro. E um detalhe, nesse tipo de seguro não tem serviço de guincho, não tem serviço de troca de pneu, tipo, acabou sua gasolina, o problema é seu. Furou o pneu. Sinto muito, troque o pneu. No Brasil a gente tem essas mordomias que a gente talvez nem valorize porque acha que em outros países também tem, mas não tem. Na verdade tem, mas sai muito mais caro. Então, por exemplo, uma vez a gente estava indo buscar minha sogra lá no aeroporto de Nova York, que é perto mais ou menos, né? Dá 1h30 mais ou menos de carro. E nosso pneu explodiu no meio da estrada. Tava tipo menos 5 graus, sei lá, menos 3. E tava muito frio e a gente, tipo, a sorte que a gente tinha, tipo, o kit pra trocar o pneu. Tinha macaco, tinha o step, essas coisas, porque a gente foi olhar o seguro e, tipo, não cobre. E aí, se você quiser fazer, tipo, pedir esse serviço, sai muito caro. Então, nesse caso, a gente paga $170 por mês por 6 meses, né? Então, dá em torno $1.000 $1.000 a cada 6 meses. E a gente tem que renovar, né, por mais 6 depois. Junto com isso, a gente paga um serviço que chama AAA, que é o serviço do seguro do carro. Então, por exemplo, para ter essas assistências de guincho, de troca de pneu, de gasolina, de chaveiro, caso você tranque a sua chave dentro do seu carro, essas coisas, a gente paga mais $10 por mês. E aí esse outro
essa outra empresa de seguro faz esse serviço no lugar do seguro oficial, né? Tipo do Liberty, sei lá, a gente tem um aqui que eu nem sei qual que é. Então, tipo, esse outro atende esses serviços aqui e no ano eles chama assistência de estrada, deve ter aí no Brasil também, eu não sei. E por ano a gente gasta em média $120 para poder ter esse extra aí do carro, né? Uma outra coisa que tem para pagar aqui, que a gente também não paga, mas o dono da casa paga, é a taxa do lixo. Taxa do lixo custa em média $50 por mês, $42 por mês, o que dá $500 por ano. Então, por ano, é cobrado $500 de taxa de lixo. Então, se você tiver uma casa, você comprar uma casa, você vai ter que pagar a taxa de lixo. Quando você mora em casa alugada, não tem necessidade de você pagar, porque é o dono da casa que paga. E aí eu esqueci de falar uma coisa, ali em cima, quando eu falei do aluguel $1.300, isso é pra você morar sozinho. Se você quiser compartilhar uma casa, tipo, alugar só um quarto, e você usa as áreas da casa compartilhada, tipo cozinha, banheiro, essas coisas, você vai achar, tipo, o aluguel de quarto desde $500 até $1.000 pra você morar, tipo, numa casa com mais pessoas. Eu tenho amigos aqui que pagam $1.000 pra morar num quarto, tenho amigos que pagam $500, e aí já tem tudo incluso, internet, telefone na casa, tem, sei lá, várias coisas, tipo, já paga faxineira, e aí vai depender de cada um, entendeu? No meu caso, que sou casada e tenho um cachorro, não dá pra eu morar numa casa compartilhada, então eu moro nessa casa sozinha e pago esse valor, $1.300. As últimas duas coisas que eu separei aqui é o seguinte, tem a maioria das ruas, praticamente 100% das ruas, você precisa pagar uma permissão para estacionar na rua. Não é tipo aquele da moedinha, que você põe a moedinha e para por algum tempo. Para você que é morador, você tem que pagar uma permissãozinha, um adesivo que você cola no vidro. É tipo a zona azul, mas é para morador. E aí cobra $35 no ano. E esse valor te permite parar, tipo, por quantas horas você quiser. Se você não é morador e você vai nessas ruas, você só pode estacionar por 2 horas. Alguns lugares 1 hora. E depois disso você toma multa. Não tem nem como você pagar para poder ficar mais tempo. São só 2 horas. E aí na placa vem, tipo, escrito, exceto o número X, vai. Tipo, que nem a minha aqui é número 15. Então, tipo, meu adesivo é 15. Se eu tiver o adesivo, eu posso parar mais tempo. Isso é muito comum aqui. Quase todas as ruas têm. Inclusive a minha aqui da minha casa, em frente à minha casa não tem, mas nunca tem vaga para parar. Então todas as ruas do bairro aqui ao redor tem. E a gente paga $35 para poder estacionar. E o último gasto que eu separei aqui foi o gasto de mercado. Mais uma vez, que eu vou dar o exemplo da minha compra de mercado. A gente é um casal bem econômico e bem simples. A gente compra o básico e a gente não tem costume de ficar comendo fora, tudo que ajuda a ficar a conta mais barata, entendeu? Tipo, vai depender de cada estilo de pessoa. Bom, falando do mercado, cesta básica, arroz, feijão, açúcar, óleo, blá blá blá, sal, essas coisas a gente compra no Aldi, que é um mercado que é considerado o mais barato dos Estados Unidos. Ele é mais barato do que o Walmart, ele é mais barato do que os outros mercados que tem aqui, e ele realmente é. Se você olhar, o mercado, eu tenho um vídeo aqui falando dele, do Aldi, se você quiser clicar aqui no card ou assistir depois. Ele, por exemplo, o preço dele varia de uma caixinha de macarrão, que no mercado mais, sei lá, num dos mercados bem baratos, que é o Walmart, que é um mercado bem popular aqui, para pobre mesmo fazer compra, custa, sei lá, $1, ou da marca do próprio Walmart, 90 centavos. Nesse mercado custa 67 centavos, 80 centavos uma caixa de macarrão. Se você quiser, tipo, um macarrão com massa orgânica, com farinha importada não sei da onde, vai custar tipo $1 e pouco, $2 e pouco dólares, né? Então, tipo, é bem barato. A gente compra a nossa base, né, de alimentação, a gente compra lá carne, queijo, arroz, feijão, cesta básica, a gente compra lá, e a nossa compra todo mês dá nessa mesma média, entre 170 e $200. No mês que a gente vai com fome, tipo, esfomeado e quer comprar tudo que tem pra comer no mercado, que a gente foi sem almoçar, a gente gasta uns $200. Mesmo assim, tem 2 passarinhos brigando bem na minha cabeça. Se cair um cocô aqui, vocês não reparem, tá? Porque eu não vou sair daqui. É mais ou menos essa média que dá. Então, tipo,
170 a 200 dólares é o que a gente gasta de mercado. Então vamos considerar aqui 170 dólares, que é o que eu gasto geralmente. Fora isso, eu vou no mercado brasileiro, porque para eu comprar tipo pó de café brasileiro, farofa, polvilho para eu poder fazer pão de queijo, porque eu não consigo comprar isso aqui perto. Então eu vou nesse mercado brasileiro e entra no mesmo racional. Se eu for sem fome, eu gasto mais ou menos 50 dólares. Se eu for com fome, aí eu vou querer comprar geleia de mocotó, biscoito de polvilho, chocolate talento. Aí eu vou gastar tipo 70 dólares, mas no meu geral do mês, demora 1 mês e meio para eu ir lá, eu gasto 50 dólares. Mais uma outra coisa que eu faço, então, tenho 170 dólares do básico, mais 50 dólares do mercado brasileiro, e eu vou ainda em mais um mercado, que é aquele Costco, que eu não sei como fala, Costco, que é onde eu faço as compras de atacado. Então, tipo, eu compro produto de limpeza, e esse mercado eu vou a cada 2 meses. Então, tipo, eu compro produto de limpeza, eu compro frango congelado, por exemplo, sei lá, filé de frango que eu faço na air fryer, eu compro tipo um saco desse tamanho. Ketchup, se eu for no mercado normal, eu vou pagar tipo 5 dólares um vidro de ketchup, assim, sei lá, assim. Se eu for no Costco, eu compro tipo 3 gigantes e pago tipo 10 dólares ou 5 dólares, sei lá, é muito barato. Então, tipo, às vezes o preço de um, eu pago nos 3 o preço de um. Só que como eu compro lá e é atacado, eu demoro pra voltar pra comprar de novo. A única coisa que eu compro com mais frequência, que eu tenho que ir lá, é papel higiênico, papel toalha e produto de limpeza. Então, tipo, quando a gente vai lá a cada 2 ou 3 meses, a gente gasta mais ou menos 250 dólares. Então, se eu for considerar que eu vou a cada 2 meses, então vamos considerar aqui 125 dólares por mês pra ir nesse mercado. O que deu em média, 2.370 dólares para você morar aqui e pagar suas continhas decentemente todo mês, sem ter que ficar escolhendo qual pagar. Para você conseguir pagar tudo que você deve, você vai gastar em média 2.370 dólares. Vai variar de estilo de vida, como que você, o que você come, se você é muito seletivo para comer, se você compra muita besteira, aí vai variar. Mas o básico para você morar aqui, esse é o valor do custo de vida. Certo? Bom, é isso que eu tinha notado aqui. Se você tem uma ideia de morar aqui e você não tem a menor noção, você precisa primeiro se informar por isso, porque você vai chegar aqui, você precisa ter pelo menos algum emprego em mente, alguma coisa que você consiga fazer para se manter. Não é barato morar aqui. As pessoas acham que aqui é tudo muito fácil, muito barato. Não é. É difícil, você tem que vir com algum planejamento mínimo, principalmente se você trouxer a sua família no começo. Então, a gente já veio com planejamento feito, a gente já veio com o emprego certo, o que ajudou bastante a gente sobreviver, porque as coisas são caras e se você vier, por exemplo, né, tipo, legalizado, você tem que pagar imposto, que não é barato. Nem vou falar disso aqui, eu posso fazer um vídeo falando de imposto, mas no nosso primeiro ano de imposto, a gente quase caiu da cadeira com o preço de imposto que a gente pagou. Então, são várias variáveis que tem, né, que pode tornar a sua vida mais cara ou mais barata. Então, vai depender de como que você vive. Enfim, se você gostou desse vídeo, se foi esclarecedor pra você, se te ajudou em alguma coisa, vou pedir pra você deixar seu like se você ainda não deixou, se inscreve aqui no meu canal e deixa suas sugestões. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira que eu fale, deixa aqui no comentário, que eu vou fazer um mega esforço pra conseguir te informar sobre esse assunto que você quer saber, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada pela sua atenção.